Alô, amigos do Fernando Esportivo. Hoje, um dia mais que especial, recebendo aqui Carlos Pimenta. As pessoas falam que eu pareço muito com ele, mas eu pareço mais com a Célia, sei lá, não sei. Mas hoje a gente está recebendo meu irmão aqui para bater um papo com a gente sobre futebol, paixão e tudo mais. Solta a vinheta. Carlos, é um prazer estar aqui, enorme. Valeu mesmo, né? Não sei nem o que dizer nesse momento, né? Pra gente bater papo sobre futebol, é lógico que a gente conversa muito sobre futebol, carnaval, momento social do Brasil, né? E a gente vai bater um papo nesse sentido, né? Futebol, momento atual do futebol, e eu acho que você é a pessoa que tem mais propriedade para falar sobre isso, né? Sobre sociologia e futebol. O Carlos Pimenta é doutor em ciências sociais, né? Políticas sociais, e tem um estudo muito legal sobre juventude no esporte, né? O processo de formação do jogador no futebol. Eu acho que isso vai ser muito legal. E aí a gente vai falar em dois momentos, né? No nosso primeiro momento ele vai falar sobre a trajetória dele esportiva, que teve um tempão dentro do futebol, mas por desilusões e até mesmo por contusão saiu. Diz ele que foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida dele. Mas a gente vai falar sobre isso, né? Sobre as histórias, sobre citar algumas pessoas. Eu acho que é legal. Conta pra nós, né? O início. Como é que foi? Então, eu joguei um bom tempo futebol de salão. A gente tinha um time de 78, mais ou menos 77, chamado Canarinho, que jogava muito contra o BR, né? BR do seu Bento Carril e tal. E jogava o Cali, Carlos César, era um baita time. E a gente jogava no Canarinho, né? E do Canarinho eu aprendi a gostar de jogar futebol. Jogava na rua, peladeira e tal. Em algum momento eu tinha um amigo, Luizinho Braz, que vende lanche, né? Luizinho Lanche. Ele falou assim: vamos jogar no TCC, um campeonato de clube, de interno. Eu falei: não sou sócio do TCC. E ele falou: não, joga comigo, pode ser um convidado. Aí nós fomos campeões do torneio lá. Teve um jogo, eu fiz 11 gols. Jogava. E daí fui jogar no CTI, comecei jogando como ponta esquerda. Eu sou destro, mas eu comecei como ponta esquerda. Depois fui para centroavante, no time do juvenil do CTI. De centroavante eu fui para meia direita, de meia direita eu fui para volante, de volante eu fui para zagueiro. E aí eu joguei muito de zagueiro, jogava também na época do Júnior Taubaté de lateral direito, de zagueiro, de lateral esquerdo, de médio volante, né? Na época de 83, o time montado pelo Piorra, né? Francisco de Assis Mendonça, né? O velho Piorra. Nós tivemos Piorrinha. Eu tinha um time com mais ou menos 33 jogadores do mesmo nível. Você tirava um, colocava o outro, era um baita time. Nós não fomos campeão porque, pra você ter uma ideia, nós somos mais pontos do que o primeiro lugar da chave ao contrário. Mas se a gente for pensar, dentro da história do Taubaté, esse campeonato foi muito valorizado, né? Dentro da história do Taubaté. Porque fala-se muito de 79, mas fala muito de 80 e pouco também dessa... 83, um grande time, e depois 85 que foi campeão paulista. E não era nem o time profissional, né? Era o time dos juniores, né? Por exemplo, revelou jogadores fantásticos. Pega o Capone, né? Uma pessoa fantástica. Eu gosto demais. Capone o Jefferson, né? De Fé. E Carlos César. Gerou interesses de clubes grandes, né? O pessoal vinha aqui buscar os jogadores. Muito interessante. O preparador era o André, que depois me levou pro Ceará, uma história longa. Aí eu joguei futebol de salão no TCC, nós somos campeões paulistas também em 82 pelo TCC. Tinha o Miguelzinho, né? Era o Paulo Bianchi, que eu acho que é uma pessoa que a gente tem que respeitar. Se o futebol de salão de Taubaté hoje tem esse nível profissional, começou lá com o Paulo Bianchi, né? Tem que tirar o chapéu com o Paulo Bianchi. E aí jogava futebol de salão e jogava futebol de campo. Eu gostava muito de futebol de salão. Futebol de campo eu achava uma coisa muito monótona, parada. O pior até me xingava. Ou você quer jogar futebol? Como é que eu vou aproveitar você se você prefere futebol de salão? Mas eu gostava muito, eu deixava de treinar no Taubaté para jogar futebol de salão. E aí eu fui percebendo que entre jogar futebol, ser jogador,
E estudar, ele era mais interessante eu estudar. Eu gostava muito de estudar, sempre fui muito estudioso, li muito, sempre lia muitos livros, muito texto. Eu tenho uma sorte, porque junto com o futebol, não posso esquecer do Paulo no basquete, que tinha um movimento negro, um movimento black em Taubaté, e esse movimento é que me ajudou a pensar. Hoje, se eu penso de uma perspectiva mais crítica, com base em alguns princípios sociais, tá lá na origem do movimento negro, né? O Dr. Arnaldo, né? O Aloysio, uma série de gente que foi muito importante para a gente fazer discussões de textos e tal. O legal é lembrar das pessoas, né? Porque de alguma forma ou de outra ajuda a nos formar também, né? Porque a gente lê, tem muita essa coisa intrínseca, né? Mas tem que externar isso para gerar o conhecimento, né? Muito louco a questão do conhecimento, né? Sim, o futebol está muito ligado a isso tudo, porque tem essa ideia do coletivo. Uma sociedade cada vez mais individual, quando eu olho para trás e vejo os esforços que eu fiz, ele não está dissociado, não é sozinho, não fui eu que fiz esse movimento. Dizer que eu sou o cara porque eu fiz isso, tem uma série de outras questões de gente falando, de falas, de argumentos que eu estava muito atento, que me ajudaram a formar, né? Eu não sou só essa unidade, eu sou um conjunto de outras coisas. E no futebol eu aprendi muito no futebol, aprendi muito. Aprendi coisas boas e coisas ruins, né? Porque dizem que o esporte é bom. O esporte é bom, mas também pode ser ruim. Porque tudo que é bom e ruim estava ali. Mas eu fui, inclusive, cheguei a ser profissional, né, no Ceará. Joguei quase um ano, 8 meses no time do Icasa. Sofreu lá? Joguei no Juvenil do Corinthians. O tio Osvaldo me levou lá pra aquelas idas de parente que presente de grego, né? Jogamos na seleção do Vale do Paraíba, né? Futebol de salão, no time da Nestlé. A Nestlé montou um puta time, uma estrutura profissional. Eu joguei um tempo na Nestlé. E aí, depois quando eu volto do Ceará, chego no Ceará, eu tinha aqui 19 anos, 20 anos. Eu chego do Ceará e eu vou pro Taubaté, e o Taubaté já estava no final da temporada, falando, não temos interesse em você. Daí eu falei, mas eu vou aproveitar que o Taubaté não tem interesse em mim e eu vou estudar. Aí eu resolvi ir para outro caminho, estudar. E nesse meio tempo, quando eu tinha acho que 18 anos, eu estourei o joelho jogando futebol de salão em Santo André, aí recuperei, jogando para a seleção do Vale do Paraíba, que nós somos campeão também do Troféu Piratininga. Aí eu estourei o joelho, me recuperei. Quando eu tinha um amigo em São Paulo, Valtinho, que me levava para jogar no time da Várzea. Joguei no Flamenguinho de Santana e joguei no Black Power, né? E aí os caras tinham um empresário que queria me levar para a Bélgica. E aí, com o contrato assinado, com tudo mais ou menos engrenado, na hora de ir para a Bélgica, eu machuquei o joelho de novo. Aí foi que eu continuei jogando, me recuperei, mas aí eu resolvi parar de jogar futebol. E naquele momento as lesões eram questões de meses, né? Você ficava meses, tipo 6 meses, 7 meses, 8 meses engessado e depois voltava, né? Horrível, né? Eu operei uma vez e engessei a perna umas 10 vezes. Assim, minha perna é super atrofiada, torta hoje. E acho que o médico também que fez a operação, ele foi, enfim, não estou fazendo leviandade, mas ele errou na minha... Eu devia ter escutado outros médicos, né? Ele errou na minha avaliação, podia ter feito um tratamento de uma outra forma. Enfim, mas isso faz parte. Hoje, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de locomoção por conta da perna, né? Não é tranquilo. Mas aí eu fui para outro caminho que eu me sinto agraciado, né? Uma sorte mesmo de ter seguido essa trajetória. Legal, esse outro caminho a gente vai contar depois do intervalo. Vamos dar uma pausinha, depois do intervalo a gente volta.
Pimenta, Teresona. Teresona tem história, hein? A história é longa. Jefé que não me escute. E Carlos, toda essa experiência, né, as passagens no futebol, as amizades que você tem até hoje, né, inclusive o Jefé é um dos seus grandes amigos que era do período do futebol. O pessoal, né, eu compartilhei, eu vivi muita história em torno do Taubaté, em torno do próprio TCC, né, com você, mas isso, como você bem disse, né, isso teve uma trajetória que fez parte da sua vida, mas sua vida continuou, né, e continuou vinculada ao futebol e pensando as questões de futebol, né, você em 97 lançou o livro sobre torcidas organizadas, a violência, né, essa questão da própria torcida, do fanatismo, né, como que você enxerga isso hoje, de 97 para cá? É uma história interessante que eu fiz direito, né? Sou bacharel em direito, advoguei durante um bom tempo. Hoje eu não advogo mais, hoje eu vivo só para pesquisa e para a universidade, né? Sou professor de universidade pública, num momento difícil do país, dessa perspectiva, porque as pessoas acham que a universidade pública ninguém faz nada, nós fazemos coisas fantásticas. Balbúrdia? Um lugar de balbúrdia? Efetivamente a gente constrói o conhecimento nesse país, né? Cada vez mais complicado, porque você está num momento de pós-verdade que toda paixão que pula é uma verdade, sem nenhuma reflexão, né? Então a pesquisa é importante porque ela traz verdades, né? E aí eu terminei a faculdade de Direito. Em algum momento, com 23 anos, 24 anos, eu fui fazer Ciências Sociais e eu queria estudar a questão racial, porque era o que me incomodava. Eu vinha de movimento negro, vinha de movimentos sociais, e aí eu escrevi o projeto lá, sobre... E aparecia lá, violência de torcidas organizadas, porque era um fenômeno muito recente. Eu fui um dos primeiros, eu fui o primeiro no Brasil a estudar torcidas organizadas. Depois teve um carinha em Toledo, né? Luiz Henrique Toledo, que era da USP. E aí a gente estudou juntos os primeiros. Você tinha um começo de discussão sobre futebol que vinha do Rio de Janeiro com o Colbert da Mata. Depois você tinha no Sul um começo de discussão, na PUC tinha um cara chamado Negreiros, historiador. Mas a academia não aceitava o tema do futebol como uma coisa para ser estudada, né? Então eu entro no momento em que a academia também está vendo o esporte, e aí eu vou para a Argentina, conheço o Pablo Alabarces, vou para a América Latina de uma certa forma, a gente monta um grande grupo forte para discutir o futebol, e o futebol começa a entrar na América Latina como um tema importante. A gente vai fundar um GT nas Ciências Sociais, que é o Unbox. Depois na antropologia também a gente funda um grupo, e aí eu começo a ver como as torcidas se organizam. Eu fui o primeiro a tentar entender, não da perspectiva da festa, mas da perspectiva da organização, do movimento, né? E aí entender esse movimento como uma coisa de masculinidade, de virilidade, de contraposição da ordem, de esvaziamento das relações sociais, de hiperindividualização, de fragilidade da juventude. Tem uma série de elementos. E que hoje ela se complexificou. Eu gostaria muito de reeditar o livro que eu fiz lá em 96 e colocar um 5º capítulo, que era essa atualização disso. A questão da tecnologia, os encontros das brigas da tecnologia e outros movimentos que se repolitizam, que se preocupam com o país. Por exemplo, a torcida Gaviões da Fiel tem feito uma discussão muito forte sobre democracia, né? Uma tradição também do Corinthians nesse sentido, né? E o grande lance também é que o torcedor de 97 é diferente, né, do torcedor de hoje. Muito por conta da questão econômica também, que ela entrou de forma forte no futebol, né? Um jogo da Copa América, o primeiro jogo era R$580. A gente pensa, agora a gente saindo um pouquinho da questão da violência, mas a questão do público dentro do esporte. Será, né? Será? Eu já ouvi pessoas importantes no esporte dizendo que encareceram o ingresso era tornar o espetáculo mais bonito. Será que isso de fato é explicado pelas ciências sociais? Ou é explicado Não, tem gente que explica que eles chamam de esportivização, né? Ou mega evento.
O esporte é um negócio. Antes de um jogo, quem torce, por exemplo, o torcedor, ele não percebe que ele faz parte de um grande negócio. É um negócio. Que tem pessoas interessadas na ida dele lá no estádio. Mas a ida de alguém que tem a capacidade de consumir aquele produto. E que não vai atrapalhar, né? Por exemplo, quando o jogador de futebol ele tem o sonho de querer ser jogador de futebol, ele vira uma mercadoria. É claro que não é tão simples assim. Estou falando aqui em poucos minutos. Mas o esporte é um negócio. Não sei se a gente consegue perceber, os estádios de futebol não são mais estádios, são arenas, são multiuso, tem uma série de... Os clubes hoje têm patrocínio, o futebol encareceu, né? É um negócio, né? O cara tem um conjunto de jogadores e que vende negociável, né? E aí ele compra um time que tenha mais visibilidade, né? O Red Bull é uma marca no mundo inteiro. Então você tem a Crefisa no Palmeiras, o Palmeiras não é o Palmeiras. O Palmeiras é um negócio. Que o cara torce, eu sou palmeirense. Sinto muito. Se tirar a Crefisa e o investimento que acaba o Palmeiras do ponto de vista. É claro que você tem competitivo, né? Você tem outras configurações, você tem outros novos rearranjos, mas hoje o futebol ele tem uma outra característica. Então o próprio torcedor também não tem ideia. O cara que tem o sonho de ser jogador de futebol. Então é uma engrenagem muito, às vezes, perversa também. Acho que é legal, você falou da pessoa, né, do indivíduo que quer ser jogador de futebol. E aí você tem outro livro, né, que fala sobre esse sonho, né? E qual que é a conclusão disso, né, do sonho do menino? Por que ele sonha em ser jogador de futebol? Não tem nenhum problema, Theo. Nenhum problema de você sonhar. O sonho faz parte, o sonho é que leva a gente pra frente. Né? Mas é meio que uma indução, né? É meio que uma... Não uma forçação de barra, mas é uma pressão muito forte na cabeça desse indivíduo. Vamos pensar aí num Globo Esporte massacrando, ou até mesmo a gente vive hoje a ideia de que o jogador de futebol ele não quer ser jogador de futebol, ele não quer ter o ônus, ele quer ter o bônus da vida esportiva. Qual é o problema aí que você aponta, né? Que é assim, o problema não é o cara querer ser jogador de futebol, porque o sonho todo mundo tem que ter, o sonho é fundamental. Cada vez que a sociedade tira a possibilidade da gente sonhar, ela também é um problema, porque ela vai ter outras consequências, né, ruins. Né? Eu estou falando de uma sociedade capitalista, dentro de uma estrutura capitalista, né? Que você precisa trabalhar, que você precisa comer, que você precisa vestir. O problema da questão da formação e do sonho é quando isso vira não vou chamar isso de farsa, mas quando vira um jogo em que o garoto, quando ele quer ser jogador de futebol, não tem consciência de outras possibilidades dele se inserir no mundo a não ser por essa via. Então ele passa anos, 10, 12 anos, acreditando num espaço que cabe pouca gente. E ele dedica a vida para outras possibilidades de entender o mundo, não participa de outros processos de formação que ele vai fazer parte do mundo. E aí ele acredita num sonho que parece que ele precisa ser perseverante, que ele precisa acreditar. E aí não é tranquilo, não é tranquilo. Tem uma série de questões ali que gera a temática da violência. Né? E isso é violência, né? Violência mesmo. E aí você vê, né, o jovem, de uma forma geral, o jovem ele talvez não tenha não tenha uma maturidade, não tem uma construção de outras possibilidades, não tem a visão de outros caminhos, e aí fica muito, é o que você falou, né? Fica muito fechado em um sonho, né? Mas não constrói outras possibilidades de sonho. Esse impacto está no próprio processo de formação educacional que a gente tem, né? A nossa formação é conteudista, ela não prepara o cara para a vida. A formação, nós preparamos a pessoa para o mercado, que é um erro no processo formativo. Essa coisa de que não tem que ter ideologia, a ideologia está posta. A ideologia é a gente formar pessoas para entender a vida. E o futebol tem que fazer isso também. Porque quando o cara, se ele não consegue ser jogador de futebol, ele vai ter problemas de sociabilidade, de organização, de
de droga, de álcool. E quando ele entra no futebol também, quando ele não se prepara para parar, principalmente o cara que é grande, que é herói, que é o grande jogador, ele também tem que se preparar para o fim da carreira, porque o fim da carreira do cara também, se ele não souber usar, ele não sabe fazer outra coisa, e aí ele também vai ter problemas. Então, esta é uma preocupação, por exemplo, que as federações tinham que ter, que os clubes tinham que ter. Não é sindicatos de jogadores. Sindicato de jogadores. Eu acho que o sindicato de jogadores ele é falho, porque ele não consegue enxergar esses mecanismos, né? Isso é importante. A federação tem que ter essa preocupação. Porque você não está formando o cara só para ser um jogador de futebol. Ele está para fazer parte da vida do mundo, né? E isso é fundamental. Politizar esses espaços acho que passa a ser fundamental. E olha que eu não estou falando de partido político ou de ideologia política de direita e esquerda. Eu estou falando de formação do ser humano, de condição humana, né? De princípios, de valores. Que eu acho que nesse momento da nossa sociedade nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Socialmente falando. Bacana, Carlos. Eu queria agradecer muito a sua presença. Valeu. Tamo junto. Bate-papo ótimo, né? E muito legal sempre bater papo com você, conversar com você. Eu sou suspeito de falar. E trazer você foi hoje um marco do programa, né? Trazer um sociólogo, trazer pessoas da academia, né? Como o professor Renato já esteve aqui. Eu acho que é legal a gente bater papo nesse sentido e construir, né, uma ideia melhor de esporte. Que acho que é esse o caminho. Valeu, muito obrigado. Queria deixar alguma rede social, algum abraço para alguém? Eu tenho várias contas, né? Tenho as 2 contas no Facebook, tenho... Ativa, né? Ativa. Os meus... na faculdade onde eu trabalho, os alunos lá têm páginas do programa de pós-graduação que eu participo e tal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que a gente tem que pensar no esporte, não só esporte competitivo, mas também esporte convencional, em políticas esportivas mais severas, né? A gente vê em Taubaté, em Pinda, praças públicas ociosas, escolas ociosas, a gente vê professor de educação física sofrendo com doenças porque não tem um lugar para pensar, para fazer aquilo que mais gosta. Então acho que tem condições de fazer políticas públicas e fazer campeonatos de cidade, eu lembro de escolas contra escola, movimentar mesmo essa juventude que precisa de movimento. A juventude precisa fazer coisas, né? Não pode ficar ociosa. E não precisa também só, enfim, né? Eu acho que a gente tem que pensar em políticas públicas e numa sociedade que efetivamente pega essa juventude aí e faça coisas, né? Para que essas pessoas sejam no futuro... tragam respostas para a sociedade. Valeu. Muito obrigado, um forte abraço, até mais.